Bom, pessoal, vamos lá. A questão mostra um homem empurrando uma caixa que está sobre uma mesa com uma vara. Ele diz que a caixa desliza sobre a mesa e o atrito é desprezível. É dada a massa da caixa. Sobre a caixa existe um bloco de massa MB. Nessa situação, ou seja, entre a caixa e o bloco, existem atritos. São dados atritos cinéticos e estáticos das superfícies, desprezando a resistência do ar e considerando o referencial fixo, sendo a Terra, e a gravidade igual a 10. Então essa questão é uma questão bastante antiga e a gente vai fazer só dois itens da questão, tá? O primeiro item pede para você marcar a alternativa correta. Quando a caixa é empurrada para a direita pela vara, ela empurra o bloco para a esquerda. E a outra alternativa, quando a caixa é empurrada para a direita pela vara, ela puxa o bloco para a direita. Então veja bem, como existe atrito entre a caixa e o bloco, a interação entre essas superfícies vai ser como se estivesse uma cola entre elas. Ou seja, quando o homem empurra a caixa com a vara, a caixa vai puxar o bloco na mesma direção, ou seja, para a direita, como a figura diz. Então, a resposta certa nesse item é a letra B. Ok? Um próximo item já pede para você desenhar separado o bloco e colocar as forças que atuam sobre ele. Repare que nesse problema agora, o nosso objeto de estudo é o bloco, ou seja, aquela peça que está em cima da caixa. O homem está fazendo uma força na caixa, repare, não no bloco, tá? Muito cuidado com isso. Vamos entender que o exercício está querendo que você isole, ou melhor, que estude o bloco de massa MB. Então, isolando esse bloco do sistema, já vou colocar a primeira força que atua nele aí, a força peso, já que ele tem uma massa MB, então vai atuar nele uma força para baixo, que é a força peso do bloco, ok? Uma segunda força que vai atuar é a normal. O bloco ele é puxado para baixo, mas ele não cai porque ele tem um apoio. Então a caixa empurra ele para cima ali, exercendo uma normal. Então a normal NB é a força que a caixa exerce no bloco, empurrando ele para cima. Joia? Essa força ela vai ter o mesmo módulo da força peso. E isso vai fazer com que ele fique em equilíbrio no eixo Y. Muito bem. O bloco ele vai ser deslocado para a direita, como nós vimos no item A do problema, porque a caixa vai puxar ele. Essa força que está puxando ele para a direita é a força de atrito, ou seja, a existência do atrito entre a caixa e o bloco que vai puxar ele. Lembra que eu falei? Como se fosse a cola colocada? Então, essa força que está apontada para a direita, que é a força que a caixa exerce no bloco, é a força de atrito. Não tem mais nenhuma força atuando no bloco, somente essas três, porque foi desconsiderado a resistência do ar. Tá joia? Agora ele pede também para você dizer aonde estão aplicadas as reações. Então vamos lá. A reação da força-peso, para você descobrir, você precisa saber quem é que está fazendo a força-peso. Quem exerce a força-peso é a Terra. A Terra puxa os corpos para o seu centro. Então vamos colocar a reação na Terra. Já que a interação entre a Terra e o bloco, se a ação está no bloco, então a reação está na Terra. Colocando um vetor do mesmo tamanho lá na Terra, e eu chamo esse vetor de menos peso de B. Esse menos aí é uma notação que a gente coloca para informar que a reação. A normal de B.
a segunda força que nós colocamos. Aonde está a reação da normal de B? Quem está fazendo essa força? Quem faz a força NB é a caixa empurra o bloco para cima. Então essa força é a interação entre a caixa e o bloco. Se eu botei a ação no bloco, então a reação está na caixa. Coloquei lá, ó, menos NB para baixo. Por quê? Terceira lei de Newton, ação e reação atuam em corpos diferentes, com o mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários. Então o NB está para cima, a ação, o menos NB vai estar para baixo, que é a reação. A última força é a força de atrito. A força de atrito também é uma força de interação entre o bloco e a caixa, ou seja, uma força de interação entre as superfícies. Se eu coloquei a força de atrito apontada para a direita ali, então eu vou colocar a reação dessa força apontada para a esquerda, só que lá na caixa, não no bloco. Okay? Sempre assim, a ação num corpo e a reação no outro. Os corpos que fazem um par de ação e reação. Tá joia? Então tá aí. Reação do peso na terra, reação da força de atrito na caixa e a reação da normal também na caixa. Um abraço a todos aí, pessoal.